Queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria o 33º domingo do tempo comum. Celebraremos o penúltimo domingo do tempo comum. No próximo domingo iremos celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo e assim iremos encerrar o ano litúrgico que estamos celebrando, o ano C, e assim no domingo seguinte já iremos celebrar o primeiro domingo do Advento. Como sabemos, o tempo comum destaca a vida pública de Jesus, a missão de Jesus, a missão dos discípulos de Jesus, que aponta para a nossa missão. Celebramos com alegria o Dia dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, também encerrando o ano da misericórdia. Celebramos com alegria o 18º Congresso Eucarístico, que está sendo vivenciado, celebrado no Recife nesse final de semana, depois de 2 adiamentos por conta da pandemia. E o tema é Pão em todas as mesas, o convite para a partilha. Não apenas o pão eucarístico, mas o pão que deve estar em todas as mesas, que deve alimentar a todos e saciar a fome de todos. E o lema é: repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Atos dos Apóstolos 2, versículo 45 a 47. A liturgia da palavra deste 33º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre um tema escatológico, o fim dos tempos, a vinda do Filho do Homem. E o evangelho que nós ouvimos, Jesus nos convida a estarmos atentos aos falsos pastores ou os falsos profetas, aqueles que são os falsos messias. É preciso estarmos atentos aos enganadores do nosso tempo de hoje, que muitas vezes nos enganam por meio de mentira, por meio de mensagens de ilusões, por meio das mídias sociais, dos meios de comunicação. Temos que ter cuidado com toda e qualquer mensagem que nos distancia de Deus e distancia uns dos outros. Somos chamados a refletir a palavra, como Jesus nos convida no Evangelho deste domingo. Vimos que estavam no templo e alguns ficaram impressionados com aquele templo, com aquelas pedras, com toda aquela beleza, e Jesus diz a seguinte profecia: haverá um tempo em que aqui não ficará pedra sobre pedra, como de fato aconteceu esta profecia. 70 anos depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e não ficou pedra sobre pedra. Jesus convidou os discípulos, todo aquele povo, a estar atentos aos sinais, os sinais que apontaria para a sua segunda vinda. Eles perguntaram quais seriam os sinais, e Jesus falou em terremoto, em guerras, falou em revoluções, em pestes. Jesus falou em diversas tragédias que aconteciam naquele tempo e continuam acontecendo hoje. Jesus deixou a todos alerta que o importante mesmo é estar vigilante, perseverante, que é perseverando na fé, que de fato seremos vencedores, mesmo havendo perseguição, até mesmo entre a família, amigos, mesmo havendo prisões, mesmo havendo mortes, mas o importante é permanecer firmes. Não se preocupar nem com a defesa, porque Ele mesmo daria palavras acertadas para que
possa surpreender os adversários. Um evangelho escatológico, ou seja, que aponta para o fim dos tempos, que aponta para o novo tempo, que aponta para o estabelecimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, que aponta para a vida nova. O evangelho que nós ouvimos hoje, esse evangelho escatológico, nos convida a viver em estado permanente de vigilância. Nos convida a viver enquanto igreja, uma igreja convertida, uma igreja, como nos propõe a igreja no Brasil, uma igreja que vive a missão e busca viver essa rede de comunidades em comunidades, que vive uma nova mística, que anuncia o amor, que anuncia com a vida a fraternidade e a solidariedade. Este evangelho nos convida a superar também aquela visão que muitas vezes nós ficamos presos, aquilo que é exterior, a exterioridade, a beleza, a estética, o triunfalismo, e muitas vezes nós ficamos presos às belas ornamentações, os belos palácios, os belos prédios, e esquecemos do essencial, da interioridade, daquilo que é o principal, que é o centro, que é o próprio Deus, que é a mística. Somos chamados a viver aquilo que São Paulo convida a comunidade tessalônica viver. Na segunda leitura, São Paulo se dirige à comunidade tessalônica e os convida a viver perseverantes. Ele percebia que alguns estavam parados, não viviam mais a missão, não estavam mais anunciando, não estavam mais trabalhando, e Paulo diz: aquele que não trabalha também não deve comer. É preciso continuar a missão, é preciso viver e não ficar esperando a vinda do Messias a qualquer momento, paralisados. É preciso continuar o trabalho, é preciso continuar a missão. Paulo se coloca como exemplo, como de fato ele foi, aquele que se doou, aquele que de forma exaustiva anunciou o evangelho em diversos lugares, em diversas regiões, anunciou o Cristo ressuscitado. Ele que não era um peso para nenhuma comunidade, porque ele se autossustentava por meio da venda das tendas que ele fabricava. Paulo, um exemplo de missionário, convida a comunidade dos Tessalonicenses superar a preguiça, a inércia e viver como verdadeiros seguidores de Cristo. Assim também como a primeira leitura nos mostrou a esperança da comunidade judaica, os pós-exílio, escuta a profecia de Miqueias, onde ele convida as pessoas a se reanimarem. As pessoas estavam voltando do exílio e estavam desanimadas diante da opressão, diante da injustiça, e até mesmo no culto celebravam de forma desanimada. E o profeta os convida a viverem animados, a viver a esperança, na certeza de que o dia do Senhor chegaria e o fogo iria devorar toda a injustiça, todo o mal, e estabelecer uma nova realidade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos viver com alegria a nossa missão, que possamos viver uma vida eucarística, uma vida de doação, de entrega, de serviço, que possamos viver a missão que Deus nos confiou, iluminados pela sua palavra, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, alimentados pelo pão eucarístico que nos impulsiona a partilhar o alimento, o pão material, e assim viver como verdadeiros seguidores de Cristo, que promove a
a justiça, que promove a paz, que luta contra toda e qualquer forma de injustiça, de maldade, de violência que é a nossa sociedade, que promove a vida, que promove a dignidade humana. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe na nossa caminhada e que possamos seguir firmes nos passos de Cristo rumo a Jerusalém celeste.